Fala, povo lindo do meu coração. Tá começando mais um Resolva Fulvestre 2021. Meu nome é Carlinhos e agora a gente vai trocar uma ideia sobre essa questão de número 29, que mescla os conhecimentos de citologia e um pouco da genética. Vem comigo, mas enquanto isso, queria saber de vocês se você já inscreveu nesse canal maravilhoso. Me dá essa força se você admira esse trabalho, se você quer que eu continue fazendo essa produção científica aqui. Se inscreve, compartilha com aquele seu amigo que tem dificuldade em biologia. Vamos melhorar a divulgação científica nesse país. Vamos embora! Para a gente começar, eu vou dar uma lida nessa questão aqui com o nosso poderoso marca-texto e depois a gente organiza as ideias. Veja só. Considere dois genes, veja só, o gene A e o gene B, localizados em cromossomos diferentes. Isso aqui é importante. Localizados em cromossomos diferentes. E ele ainda disse aqui seus respectivos alelos. Os alelos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Nós temos as variantes gênicas aqui. Uma representação possível desses alelos durante a mitose, imediatamente antes da metáfase, olha só, imediatamente antes da metáfase, é. Então, ele deu algumas informações aqui, vamos organizar tudo isso e eu volto para vocês aqui com essa resolução fashion. Vamos lá. Então, olha só, aqui pra gente ele já deu algumas informações importantes. Primeiro, ele já disse que a gente está trabalhando com o gene A e o gene B. E também deu os respectivos alelos, que são as variações desses genes aqui. Azão e Azinho são os alelos do gene A. Bzão e Bzinho são os alelos do gene B. Parece até uma questão de segunda lei de Mendel, não é? E ele ainda disse pra gente que esses genes estão localizados em cromossomos diferentes. Olha só, galerinha, vamos montar aqui uma célula para a gente estruturar em desenho tudo que ele disse para a gente na questão. Ele falou que são dois genes localizados em cromossomos diferentes. Então, a gente vai colocar aqui, ó, um cromossomozinho aqui, ó, e aqui, outro cromossomozinho, correto? Perfeito. Nesse primeiro cromossomozinho, a gente vai localizar aqui, ó, o gene A. E nesse segundo, a gente vai localizar o gene B. Carlinhos, mas por que você não colocou no mesmo cromossomo? Porque ele disse no texto que estava localizado em cromossomos diferentes. E para resolver essa questão, a gente precisa ter um conhecimento de genética e de citologia. A gente precisa lembrar que, na verdade, os cromossomos estão em pares. Essa é uma célula que está passando pelo processo de mitose. Então, é uma célula 2N. Na nossa espécie, 2N é igual a 46 cromossomos. 23 que você recebeu do seu pai e 23 que você recebeu da sua mãe. Então, no caso aqui, a gente tem esse cromossomozinho, mas a gente também tem o par de homólogo dele, não é? No mesma coisa esse aqui. Nós temos um par homólogo dele. Então, cara, no próprio texto ele falou que os respectivos alelos são Azão e Azinho. Então, se aqui a gente tem um alelo Azão nesse primeiro, no outro a gente vai ter o alelo Azinho. Mesma coisa do B. Se a gente tem aqui o alelo Bzão, nesse aqui a gente vai ter o alelo Bzinho. Correto? Massa demais. Já estruturamos bem. Precisamos lembrar de mais uma coisa para a gente resolver essa questão. A gente precisa lembrar que o ciclo celular, nesse exemplo ele falou que a célula vai sofrer mitose, mas antes de acontecer a divisão celular, nós temos a interfase. A interfase, galerinha, é uma fase preparativa do processo de divisão celular, que é dividida também em 3 subetapas: a fase G1, a fase S e a fase G2. A gente não vai entrar muito no mérito nessa questão da fase G1 e fase G2, porque não serão importantes para essa questão. Mas, na fase S, gente, a gente tem a fase de, vamos lembrar, duplicação do DNA.
Então, quando acontece essa duplicação do DNA, galerinha, a gente também tem a duplicação das cromátides do cromossomo. Aqui nós temos um cromossomo simples, não é? Então, nós vamos ter essa duplicação aqui, fazendo com que o cromossomo fique, ó, duplicado. Mesma coisa aqui, ó. Tchan, tchan. Vamos só ajeitar esse azinho aqui para ficar melhor de entender. Esse azinho, ele vem para cá, para esse lado. Só para ficar melhor de entender no desenho. Então, quando a gente tem a duplicação das cromátides, se tinha um azinho nessa cromátide aqui, na cromátide irmã dela também vai ser azinho. Se tinha um azão nessa cromátide aqui, nesse homólogo, também vai ter um azão na cromátide irmão dela. No cromossomo que está o gene B, é a mesma coisa. Eu dupliquei aqui, ó, as cromátides, tchan, tchan, olha, mesma coisa, chiquérrima. Se eu tinha um Bzão nessa cromátide aqui, o alelo Bzão, na outra cromátide também vou ter o alelo Bzão. Se eu tinha o Bzinho nesse outro cromossomo homólogo, nessa cromátide aqui, na outra cromátide eu também vou ter o Bzinho. Então, cara, a gente já sabe que os cromossomos estão duplicados quando entram na fase da mitose, na fase de divisão. E aí ele falou o seguinte aqui, olha a jogada, olha o pulo do gato. Ele te falou que os cromossomos estão imediatamente antes da metáfase. Bora lembrar da mitose? Prófase. Depois da prófase, nós temos a metáfase. Em algumas literaturas, por exemplo, o Alberts, um livro de citologia, ele ainda coloca a prometáfase antes da metáfase, mas nos livros de ensino médio a gente tem a prófase e nós temos a metáfase logo depois, correto? Que coisa interessante, porque aqui na prófase a gente tem, ó, a desorganização da membrana nuclear. Como é o nome da membrana nuclear? Exatamente, é a carioteca, cara. Esse é o macete principal e essa foi uma pegadinha muito sutil dessa questão da FUVEST. Porque, olha, ele colocou aqui em algumas alternativas, ele colocou que os cromossomos estão envolvidos por membrana nuclear. Olha aqui, ó, membrana nuclear. E, na verdade, imediatamente antes da metáfase, já passou a prófase. Então, a gente já teve a desorganização da membrana nuclear da carioteca. Cara, que pegadinha, viu? Cuidado, sempre olhe tudo que a questão trouxer para você. Então, a gente já anula letra C, letra D e letra E. Já está bem mais confortável para trabalhar. Ficamos ou entre A ou entre B. E por que não é a letra B? A letra B está mostrando que no mesmo cromossomo duplicado, nós temos uma cromátide com alelo azão e uma cromátide com um outro alelo, com um alelo azinho. Isso poderia acontecer se tivesse um crossing over. Isso aqui poderia ser uma representação da meiose. Porque poderia ser uma representação de um crossing over, não é? O que seria o crossing over? Seria a permutação. Seria a mistura, a troca de partes entre cromossomos homólogos. Então, nesse caso, a gente poderia ter um cromossomo após o crossing over com cromátides com alelos diferentes. Do mesmo gene, claro, porque é um cromossomo homólogo. Mas na mitose não, na mitose a gente não tem crossing over. Então, se eu tiver um alelo em uma cromátide, na cromátide duplicada dela, eu tenho que ter o mesmo alelo depois, porque a gente não tem a permutação. Cara, que questão elegante. Que questão bem elaborada. O gabarito dessa questão fica aqui pra gente na letra A. Porque a gente tem um cromossomo aqui, ó. Vamos supor que seja o cromossomo 1. Cromossomo 1 aqui, que veio do seu pai, por exemplo. O 1 que veio aqui da sua mãe. Alelo azão nessa cromátide, mesmo alelo na cromátide irmã duplicada. No outro cromossomo 1, alelo azinho que veio da sua mãe, o alelo azinho na outra cromátide irmã. Mesma coisa. Vamos supor que agora seja outro gene, outro cromossomo, perdão, cromossomo 2. Nessa cromátide aqui está o gene B, o alelo Bzão, na cromátide irmã, mesmo alelo. E assim por diante. Que questão gabaritada. Não se esquece de inscrever no canal, comenta aí o que tu achasse.
E vamos embora para mais resoluções. Beijo, galera. Valeu!